de 2024. Muito bem, tá votado. Agora sim, você acha que é só os melhores que a gente vai votar? Vamos votar nos piores também. E é a nossa enquete número 5. E a pergunta é a seguinte: qual Opa, foi a deixa eu pegar o papel decepção... aqui e a caneta. Peraí, Pega o fala aí. papel, Trajano. Vamos lá. Qual foi a decepção de 2024? O Fluminense, campeão da Libertadores no ano de 2023, foi o Galo, vice-campeão 2 vezes, ou foi o Palmeiras? Abrimos só esses Não tem 4. não tem uma quarta opção, não? Só 3, só 3. A enquete se refere ao futebol brasileiro. Exato. Isso. Quem foi a decepção no futebol brasileiro em 2023? Não, porque se fosse futebol mundial, o City com Guardiola poderia estar aí. Isso é verdade. Não, é verdade. Não é? É o que. É o fala-fala de fim de ano, né? Rapaz. Eu acho que é o Fluminense. Meu time de infância. Eu cantava muito, sou tricolor de coração. O Galo decepcionou muito, mas foi para 2 finais. E foi aos trancos e barrancos. Quando ele foi, a gente sabia que ele não estava jogando nada, mas foi. Né? E o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista, foi vice-campeão do Brasileiro, não foi aquele Palmeiras que se esperava. Mas o Fluminense lutou até a última gota, né, para não ser rebaixado. Foi mal, foi uma temporada ruim. Né? Trocou de técnico e não sei o quê. E alguns jogadores foram barrados e vendidos. Os jogadores mais veteranos também. O próprio Ganso não conseguiu render. O Renato Augusto não consegue jogar no time. O Thiago Silva veio para ser o salvador da pátria e nem tanto. Então eu fico com o Fluminense. E aí, Arnaldo? Estou com o Trajano. Né? De campeão da Libertadores para o que aconteceu até a última rodada contra o Palmeiras é muita queda, né? E vamos combinar, a gente está até tirando aí, poderia entrar numa enquete à parte, a questão, o personagem Fernando Diniz, né? Que teve da Libertadores para o final de 2024, passagem pela seleção ruim, um 2024 pelo Fluminense trágico e também não foi bem no Cruzeiro. Mas o Fluminense, a expectativa é que o Fluminense, até pela conquista da Recopa no início, né, ainda no rescaldo, fizesse um ano bom. E foi um ano bem ruim, cara. Bem ruim, investiu bastante. E os outros decepcionaram de outras formas, os outros concorrentes na enquete. Não acho que o Palmeiras tenha sido trágico, mas foi aquém da expectativa. E o Galo, a gente não sabia muito bem qual seria o ano do Galo quando começou a temporada. Né? A troca de técnico, o Milito entrando na final do Mineiro, ganhando o Mineiro, ele acaba com uma decepção muito grande, porque até no Brasileiro ele se classifica muito mal. Mas eu acho que se você contar desde o começo, o Fluminense foi quem mais decepcionou. E, curiosamente, vai estar no próximo lá do tal do Super Mundial com um grande ponto de interrogação, né? A gente sabe muito mais ou menos como estarão os outros brasileiros, mas o Fluminense, que agora consegue se manter na primeira divisão, é uma grande interrogação para o Mundial que vem por aí. E aí, Danilo? Não é possível votar no Fluminense também? Olha, eu fiz a força de não trazer a unanimidade no caso do Estevão e do Luiz Henrique, mas nessa eu tenho que ficar no Fluminense também. O Atlético Mineiro, depois de perder as 2 finais, se esforçou bastante para entrar nessa, né? O Atlético Mineiro, se tivesse perdido o Atlético Paranaense, eventualmente com a combinação de resultados fosse rebaixado, a gente não teria muita dúvida de votar no Atlético Mineiro, né? Mas conseguiu escapar, terminou o ano com 2 vices, que não é bom, ficou fora da Libertadores, o que também não é bom, mas o Fluminense conseguiu ser pior. O Arnaldo falou do Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz ele virou a antítese do lema novo da Libertadores, que é a glória eterna. O Fernando Diniz foi campeão em 2023, da glória eterna para praticamente um ano desgraçado para ele, né? Não conseguiu dar certo na seleção, no Cruzeiro terminou o ano tendo que dar chilique para não ser demitido.
Então, o Fernando Diniz saiu de um 23 da glória eterna para realmente um ano muito ruim. E o Fluminense não tem muito o que falar. Ele deu o all-in para a Libertadores, conseguiu, só que o preço é caro. Financeiramente, o Fluminense está mal. O ano que vem a gente vai ver mais notícias disso. O Fluminense vai começar o ano mal. Tá questões com problemas políticos também, com o Bittencourt, e é um ano que, 2025, a gente não sabe muito bem para onde vai o Fluminense. O seu principal jogador quer sair, que é o Arias. É bem complicado, tem jogadores já numa idade que a gente também não consegue prever o que vai acontecer para 25, como o Thiago Silva, como o Felipe Melo. Então, realmente, para mim, o ano do Fluminense é muito decepcionante. Tirou o peso, o fardo que o torcedor tinha de nunca ter vencido a Libertadores, mas aí entrou em 24 muito, mas muito mal mesmo. Então realmente fica difícil, viu, Tirano? Eu tentei não ir na unanimidade, mas para mim não tem como. É o Fluminense. Olha, a gente não tem essa enquete formalmente falando, mas teria uma outra boa enquete, em quem foi o técnico decepção de 2024. Aí é páreo duro. Renato Gaúcho. Renato, Diniz, Tite. Ó, Tite, é duro, hein? Para mim, o Tite. Para mim, foi a grande decepção. Se esperava muito do Tite. Ele ia voltar com tudo. Ó, o Danilo já não esperava, é isso? Não é que eu não esperava, mas é porque, assim, o ano do Tite foi ruim, mas é que o ano do Diniz foi muito ruim, né? Então, assim, eu fico pensando, assim, eu esperava um Tite melhor no Flamengo. Eu achava que ele poderia mostrar mais. E, aliás, né, desde os tempos a gente sempre brinca aqui, que eu sou o Pacheco e tal, eu sempre gostei muito do trabalho do Tite na seleção brasileira, sempre acompanhei de perto, cobri de perto, e sempre gostei muito, então eu realmente esperava mais. Mas é que o Diniz foi muito, mas muito, muito mal em 24, então é um páreo duríssimo essa